Alexandre Castro. Vou fazer uma apresentação sobre como conseguir investimento para minha startup. Eu faço parte do grupo de rede de investidores anjos aqui de Santa Catarina, que é ligado ao Grupo Anjos do Brasil. Não sei se todo mundo conhece o conceito de investidor anjo, mas eu acredito que a maioria de vocês deve ter ouvido falar. E como a gente tem 10, 15 minutos só, a apresentação tem um slide só, então, mas esse slide aqui dá para falar horas sobre esse assunto. Então, o que esse slide mostra? Esse slide mostra aqui na horizontal o tempo, então o tempo de vida de uma startup, da empresa. Aqui na vertical aqui a valorização da empresa, então quanto que ela está valendo. E aqui do ponto de vista do investidor, o risco do investimento. Então eu mostro aqui a startup desde do período da ideia, então tem aquele conceito que existia antigamente, dois engenheiros que criaram uma empresa, uma startup, uma garagem, começou lá nos Estados Unidos. Esse conceito de garagem já está ultrapassado, hoje é dois caras conversando num café, né? Ali começa as ideias, né? Então aqui a ideia do começo, então a empresa não vale nada ainda, não tem nem empresa formal ainda, mas tem a ideia, geralmente duas pessoas, né? Então como é que essa pessoa começa a sua startup, como é que ela começa o seu projeto? Geralmente são pessoas com perfis técnicos, tudo, então eles começam a desenvolver a ideia, desenvolver o software, o produto, mas em algum momento ele vai precisar de algum dinheiro ou para viajar, ou para contratar mais alguém, ou para alugar uma sala, tudo. Então o primeiro tipo de investimento é o dinheiro do próprio empreendedor, né? Que é a maneira mais normal, ele começar ali ou investindo dinheiro ou investindo o tempo dele. Lá nos Estados Unidos eles chamam de FFF, que é o Family, Friends and Fools. Então o dinheiro da família, dos amigos, e fools são os tolos. Né? Então as pessoas que acreditam na ideia dele antes de não ter nada. Então aqui nessa fase aqui ele está criando a empresa do ponto de vista legal, está criando o CNPJ, mas aqui no começo às vezes já tem um investimento de dinheiro de alguém da família, então essa pessoa que está investindo ela já pode ter alguma participação na empresa ou não. Né? Então, e aí o cara começa a fazer sua empresa. Então, naquele conceito que a maioria de vocês deve conhecer também de Lean Startup, ele vai desenvolver um MVP, vai fazer um protótipo, tudo, vai validar sua ideia no mercado, vai entender as dores do cliente daquele mercado e vai começar a interagir com o mercado e começar a fazer a sua empresa aparecer. Então, aqui geralmente o investidor depois de um tempo ele precisa, a empresa, ele viu que está dando certo tudo, ele já conseguiu validar a sua ideia no mercado, a empresa precisa crescer, ele precisa escalar daquela primeira escalada que a gente fala. Então aqui que começa a ideia do investidor anjo, né? Aqui no Brasil. Né? Então aqui também está falando de anjo aqui, mas aqui seria o anjo que a gente podia chamar o anjo mais amigo da família, tudo, mas aqui já seria um investimento anjo mais profissional, ou um investimento anjo, ou um investimento de uma aceleradora aqui no Brasil, que seria um investimento mais ou menos equivalente a um investidor anjo. O investidor anjo, a gente chama, é o investidor que é pessoa física. Então essa é a diferença básica do investidor anjo de uma aceleradora. Você deve conhecer, aqui na CAT tem a Darwin Star, que é uma aceleradora aqui de Florianópolis. Ali é uma empresa investindo na startup, então o dinheiro está vindo até por trás, pode ou não ter pessoas físicas, mas é a aceleradora que está fazendo investimento na startup. O investidor anjo não, o investidor anjo ele investe como pessoa física. Né? Então por isso que tem esses grupos de investidores anjos. Por que existem esses grupos? Existe aqui, mas existe no mundo inteiro, Estados Unidos, Vale do Silício, Europa e tudo mais. Né? Por que existem esses grupos? Primeiro para essa troca de ideias, né? Então, com esse grupo de investidores anjos, tem o nosso aqui, tem em vários estados do Brasil, são grupos mais ou menos organizados, onde os empreendedores podem fazer seu pitch para buscar investimentos. Né? Então, por outro lado, do lado dos empreendedores, dos investidores, quer dizer, ele consegue minimizar o risco do investimento, porque ele consegue diluir o investimento, fazer vários, em vez de ele investir sozinho numa empresa, ele pode, junto com os outros investidores, em vez de fazer, por exemplo, um investimento de R$300 mil numa empresa, ele pode fazer 10 investimentos de R$30 mil em várias empresas, e com isso ele está diluindo o risco. Por quê? Porque se
o risco desse investimento aqui, mostra aqui, o risco é muito alto ainda, porque a empresa está lá no comecinho ainda, ela já de alguma forma já está no mercado, já tem um pequeno faturamento, mas a chance dela dar errado é muito grande. Então por isso que o investimento é muito alto e o investidor ele quer de alguma maneira mitigar ou minimizar esse investimento. Né? Então por isso que geralmente ele investe junto com outros investidores anjos. Né? Então tem um conceito que a gente chama de investidor líder, que imagina uma empresa que tem 10 investidores, captou 300 mil reais no mercado e só foi 10 cotas de 30 mil. Imagina 10, então são 10 sócios novos na empresa. Imagina esses 10 sócios batendo na porta lá do empreendedor, fazendo perguntas, uma semana, outra na outra, o empreendedor vai ficar maluco. Por isso que existe esse conceito de investidor líder, porque o investidor líder é o cara que faz o contato com o empreendedor. Um conceito também bem importante, que vale tanto para a aceleradora, mas também vale para o investimento anjo, é o conceito que eles chamam de Smart Money. O que é Smart Money? É que o investidor ele não está buscando só o dinheiro. Obviamente o dinheiro é super importante, mas ele está buscando também o que o investidor anjo pode agregar para ele, seja de mentoria do ponto de vista de gestão da empresa. Então geralmente os investidores são pessoas ou empreendedores de sucesso, ou empresários, pessoas que já têm uma bagagem, já têm bastante experiência, então ele pode atuar como mentor ou advisor desse empreendedor. E além disso, ele pode também, do lado do mercado, ele pode abrir portas que o empreendedor não conseguiria abrir. Por exemplo, vou pensar numa startup que tem um negócio B2B, que vende para grandes empresas, às vezes o cara está lá no comecinho, é tão pequeno, que não consegue bater na porta de uma grande empresa, os caras não vão receber ele. Mas se tem um investidor que já trabalhou lá ou tem um relacionamento, ele consegue marcar uma reunião, consegue às vezes ir junto, tudo. Então esse que eles chamam de Smart Money é muito importante também e às vezes ajuda mais do que o próprio dinheiro. Como eu falei, o dinheiro é fundamental, mas esse Smart Money é muito importante também. Supondo que a empresa continua crescendo, né? Então, depois de um tempo, de um ano, alguma coisa, o investidor precisa de mais dinheiro, porque ele precisa agora escalar, precisa contratar uma área de vendas maior, precisa contratar mais desenvolvedores, uma área de customer success e tudo mais. Então, ele vai para o mercado agora, capital, geralmente ele procura empresas de venture capital. Aqui, os cheques, os tickets são bem mais altos, né? Esses caras vão pegar também. A empresa está com valuation mais alto, então, geralmente um venture capital, ele procura empresas que já provaram seu valor no mercado e agora precisam crescer bastante. Então, são empresas que já estão faturando, em média, R$1 milhão por ano e já estão avaliadas em 10, 15 milhões de reais. E esse cara bota 2, 3, 4 milhões de reais e troca por 20, 25% das ações da startup. Então, esses números que eu estou falando, dessas etapas, isso aí é o benchmark do mercado. Não existe uma regra clara, não, agora tem que procurar isso, agora tem que procurar aquilo, o investimento foi de tanto. Né? Mas é o que o mercado gosta de trabalhar e que está acostumado. Né? Então, eu vou terminar aqui, depois eu volto a falar dos anjos aqui, que eu acho que é o mais importante, e aqui a maioria do pessoal está pensando em empreender, então a gente precisa pensar aqui mais no começo. E depois, aqui mais no mercado americano, mas aqui no Brasil ainda é muito incipiente, numa etapa maior, são empresas de private equity que fazem compras de empresa ou compram participações da empresa. Então aqui pode pensar, por exemplo, um exemplo grande do Brasil nos Estados Unidos é a 3G Capital, que é do Jorge Paulo Lemann. Então ele tem uma empresa de private equity que compra outras empresas. Então ele comprou uma parte do Burger King, comprou não sei quem, comprou a Brahma Antártica aqui no Brasil bastante tempo atrás, virou a Ambev. Então são essas empresas que fazem esse compras, mas são compras de geralmente centenas de milhões de reais. E a última etapa, ele abriu o capital na bolsa, que é o mercado público. Então a empresa passa a ser uma empresa de capital aberto. Né? Então aqui o risco já é menor, os investimentos, a empresa está bem valorizada e a empresa já é uma empresa bem madura, já tem bastante tempo no mercado. Então voltando agora a falar aqui um pouco dos investidores anjos e do investimento anjo. Aqui no Brasil,
médio de mercado, esses investimentos são na faixa de 200, 300 mil reais por startup, em troca de 10, 15, até 20% da empresa. Uma pergunta que sempre o pessoal faz é o que o investidor procura? Ele escuta pitch de dezenas de startups para investir em uma, duas dessas empresas. Então, o que atrai ele? Duas coisas são bem óbvias, né? Primeiro, a ideia da startup, o projeto, o que ela está desenvolvendo, ver se isso é realmente inovador, quem são os concorrentes, se existe barreira de entrada grande para entrar outros competidores e tudo mais. Outra coisa importante é o mercado de atuação, né? Não adianta ser um mercado muito pequeno, porque uma startup, pelo até o conceito de startup, ela tem potencial para crescer muito. Então, o investidor anjo, já com um investimento bem arriscado, ele quer investir numa empresa que tem potencial de crescer muito. Então, até aqui, fazendo um parênteses, o que é uma startup? Esse é um conceito que às vezes as pessoas confundem. Startup não é uma versão pequena de uma empresa grande. Também não é uma microempresa. Uma microempresa é uma padaria, um restaurante, pode ser um caso de sucesso, mas é uma empresa daquele tamanho, vai ficar sempre daquele tamanho, e o sócio, o empreendedor, está satisfeito com o rendimento que aquela padaria ou que aquele restaurante está dando para ele. Isso não é uma startup. Uma startup é uma organização, o conceito que o pessoal usa, é uma organização temporária em busca de um modelo de negócio que seja escalável, rentável e lucrativo, né, e potencial de crescimento. Por que uma organização temporária? Porque o conceito de startup é aquele conceito que a empresa ela ainda está buscando aquele que é o Product Market Fit, ou seja, ela está procurando um produto que resolva alguma dor de algum segmento do mercado. Ela está procurando resolver alguma dor verdadeira do mercado. Né? Ela está validando suas ideias com o mercado. Então, na hora que a empresa já está nessa etapa aqui, ela já não é mais uma startup, ela já é uma empresa que pode ser uma empresa de tecnologia, mas é uma empresa que já cresceu, já mostrou, então ela já tem o seu mercado, ela já está num ambiente mais, chama assim, mais estável. Né? Uma startup é um ambiente de extrema incerteza, porque o mercado o produto ainda não está 100% validado. E uma coisa fundamental também, o pessoal às vezes não avalia de maneira correta, mas eu particularmente acho muito importante, na hora de avaliar uma empresa, é avaliar quem são os sócios. Primeiro, quantos sócios tem, qual é o relacionamento entre esses sócios, como é que está a cap table, como é que está a divisão societária da empresa. Às vezes a empresa tem sócios demais lá no começo, às vezes alguém fez um investimento aqui no começo, alguém da família, algum amigo que já está com uma participação muito grande, então na hora que outras pessoas vão entrar, o empreendedor vai acabando diluindo muito a sua participação, e isso fica ruim, porque ele quer que o empreendedor tenha sangue nos olhos e aquele seja o negócio da vida dele. Então, se ele tem uma participação muito pequena, de repente ele perde a motivação. Se os sócios se complementam entre si, ou seja, tem um cara mais técnico, um cara mais de negócio, isso aí é muito importante também. Quais são as experiências passadas desses sócios? Os sócios já investiram dinheiro nessa startup? Ou não investiram, já estão pedindo dinheiro? Será que nem o próprio sócio não quer investir esse dinheiro? Será que não acredita no negócio? Então, tudo são coisas que a gente tem que observar bastante. E uma coisa que eu observei bastante é que existe muita confusão, muita briga entre sócios quando a empresa está em várias etapas. Né? Então, tem aqui, mas mesmo aqui no começo, às vezes que a empresa está bem no começo, existe tanta dificuldade aqui o cara empreender no Brasil, custo do Brasil, impostos, não sei o que mais, riscos trabalhistas, riscos fiscais, e além disso os caras ainda estão já brigando entre si. Então isso é muito mais comum do que a gente imagina. Eu já vi muita empresa que tem startup pequena que tem um potencial muito bom, mas a gente acaba não investindo porque a gente não acredita nos sócios, porque os sócios já estão, de alguma maneira, já existe algum conflito. Isso é tão importante que muita gente fala que existe até um conceito que eu invisto no jockey e não no cavalo, ou seja, eu acredito naquele empreendedor, tanto eu já conheço a história dele, passada, tudo, que eu não preciso nem escutar o projeto dele da startup, eu vou investir nele. Né? Então, muita gente faz isso também, nos Estados Unidos também é bastante comum, empreendedores seriais que já tem um cara já bem experiente, então eu estou investindo na pessoa, no potencial que ele tem e não no produto.
basicamente é isso, né? Eu tenho só um slide, eu tinha 10 minutos já falei mais de 15. Eu vou abrir aqui para perguntas. Aqui estão meus dados. Eu não vou conseguir ficar até o final, então se alguém quiser falar comigo depois, pode me ligar, WhatsApp, e-mail, estou no Facebook, LinkedIn, tudo. Estou aberto aí a conversar com qualquer um de vocês para trocar ideia. Eu tenho acho que mais uns 5 minutos de perguntas. Se alguém quiser fazer pergunta, estou à disposição.